Fala pessoal, tudo certo? Sou o professor Luciano do Instagram da Fisiologia do Exercício e hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês sobre 3 variáveis do sistema cardiovascular que são afetadas diretamente pela prática, pela execução do exercício físico. Então nós temos aqui as nossas 3 variáveis que são a frequência cardíaca, o volume de ejeção e o débito cardíaco. Então, nós vamos ver agora a relação que existe entre elas e como que o exercício afeta nessas 3 variáveis. Então, a frequência cardíaca, nós temos aqui o enunciado dela, o conceito dela, que significa o número de batimentos cardíacos por minuto, ou seja, a quantidade de vezes que o coração consegue bater durante 1 minuto. O volume de ejeção significa a quantidade de sangue que é ejetada do ventrículo por cada batimento. Aqui eu especifiquei que é do ventrículo esquerdo, mas nós poderíamos colocar que é do ventrículo esquerdo ou direito. E o débito cardíaco, que significa a quantidade total que é bombeada pelo ventrículo esquerdo durante 1 minuto. A relação que existe entre essas variáveis é o seguinte: se nós pegarmos o número de batimentos cardíacos e multiplicarmos pela quantidade de sangue que é ejetada, ou seja, pelo volume de ejeção em cada batimento, nós vamos ter o nosso débito cardíaco. Então, nesse exemplo aqui, vamos pegar uma pessoa que tem aí em torno de 70 batimentos por minuto. Se essa pessoa tiver um volume de ejeção de 70 ml, que isso é a média, 70 ml uma pessoa adulta, saudável, relativamente bem condicionada, ela consegue mandar para o corpo em torno de 70 ml de sangue por cada batimento. E sabendo que nós temos 70 batimentos, é só eu multiplicar um pelo outro, 7 vezes 7, né? Ou 70 vezes 70, que vai dar esse 4,9 litros. Isso significa que 4,9 litros, nesse caso aqui, é a quantidade de sangue que sai do ventrículo esquerdo durante 1 minuto inteirinho nessa pessoa. E como é que o exercício afeta, como é que o exercício interfere nessas 3 variáveis? Eu vou especificar para vocês uma situação de exercício contínuo aeróbico. Isso que eu vou colocar aqui não cabe para exercícios intervalados, porque o exercício intervalado ele tem as suas pausas, então não dá para a gente trazer isso diretamente para cá, nem um exercício de musculação, por exemplo. Isso aqui é uma relação só para a gente poder entender o que acontece numa situação de exercício contínuo em função do nível de esforço que a pessoa está fazendo, tá? Então aqui tem as 3 variáveis: frequência cardíaca, volume de ejeção e débito cardíaco. Eu vou colocar 4 situações para vocês. Imagine que a pessoa está deitada, imagine que a pessoa esteja em pé, porém ela está em repouso. Na outra situação, a pessoa está fazendo um exercício relativamente leve, aí uma corrida em torno de 8 quilômetros por hora, pode ser leve para uns, não para outros, mas em média isso é leve, e uma corrida um pouquinho mais intensa, em torno de 12 quilômetros por hora. O que acontece com essas 3 variáveis? Bom, se nós pegarmos, por exemplo, uma pessoa que tenha 55 batimentos cardíacos por minuto na situação deitada e é que ela tenha em torno de 90 ml de volume de ejeção. Se eu multiplicar os 55 pelo 90, então significa que nessa posição deitada em repouso, a pessoa está enviando para o seu corpo quase 5 litros, né? 4 litros 950 ml de sangue por minuto, que isso é o débito cardíaco. Porém, se essa pessoa simplesmente levantar, o fato de ela ficar em pé, mesmo que ela não faça nenhum tipo de esforço, ela vai ter um aumento no número de batimentos cardíacos, né? Podem fazer esse teste aí com vocês. Se vocês deitarem, vai ter uma quantidade de batimentos e o fato de ficar em pé, esse batimento vai aumentar. Em contrapartida, quando tu está em pé, o volume de ejeção, ele tende a diminuir, porque a quantidade de sangue que chega ao coração pelo retorno venoso é menor quando tu está em pé, quando comparado a quando está deitado. Porque deitado, o teu coração ele está na mesma posição das pernas, por exemplo, né, na posição horizontal, então o retorno de sangue dos membros inferiores para o coração é muito mais fácil pelo fato de estar no mesmo nível, aqui na mesma horizontal. Se estiver em pé, então lá dos pés, lá da perna, até chegar aqui em cima no coração, tem mais ou menos 1,20 m, 1,5 m aí para o sangue percorrer até chegar ao coração. Então a quantidade de sangue que vai chegar ao coração na posição em pé, a quantidade é menor. E o volume de ejeção ele depende diretamente da quantidade de sangue que chega ao coração. Por isso que deitado, o volume de ejeção ele é maior quando comparado a quando está em pé. Tudo certo? Só que mesmo na situação em pé, nós temos aqui um exemplo que a pessoa esteja aqui com o mesmo nível de esforço de quando ela estava deitada, praticamente os mesmos 4,9, 4,95 ml, ou seja, o nível de esforço do corpo dela não alterou, permanece o mesmo. Então,
existe um aumento na quantidade de batimentos cardíacos, mas em contrapartida existe uma diminuição no volume de ejeção. E como a gente sabe que o débito cardíaco é o resultado da multiplicação entre frequência e o volume, então nós temos um resultado aqui muito parecido. Se essa pessoa for fazer um exercício físico, uma atividade física que corresponda a um exercício leve, o que vai acontecer? O que acontece contigo quando começa uma caminhada, quando começa uma corrida, mesmo que seja leve? O batimento cardíaco vai aumentar. Vamos pegar aqui, por exemplo, que passe para em torno de 130 batimentos. E também, para continuar oferecendo uma quantidade de sangue que o corpo continue fazendo aquele exercício, abastecer a demanda que os músculos precisam, também ocorre um aumento no volume de ejeção. Então, tanto a frequência cardíaca quanto o volume de ejeção, eles aumentam durante a prática de exercícios. Tá? Isso aqui é um efeito agudo, aquilo que está acontecendo na hora do exercício físico. Nesse exemplo, eu coloquei para vocês que ele tenha chegado aí em torno de 115 ml por cada batimento. Se eu multiplicar o 130 pelo 115, que é o que está aqui no gráfico vermelho, eu vou ter o débito cardíaco de quase 15 litros, né? Que é mais ou menos isso, a quantidade de litros que passa pelo coração durante um exercício nessa situação. Ou seja, ele praticamente triplica em relação à situação de repouso que estava antes. Se essa mesma pessoa fizer um aumento na intensidade do exercício, o que acontece quando a gente aumenta a intensidade? Aumenta a frequência cardíaca, também vai ocorrer um aumento no volume de ejeção e, consequentemente, um aumento no débito cardíaco que pode chegar aí em torno de 22 litros por minuto. Parece muito, né? Mas não é. Isso é o que o corpo precisa para ofertar oxigênio para todo o seu corpo durante o exercício um pouquinho mais intenso, certo? Em alguns casos, alguns atletas que são muito bem treinados, atletas podem chegar aí a 30, 33, 34 litros, pode ser um débito cardíaco ainda maior, mas isso ocorre em função de uma adaptação porque ele tem um volume de ejeção muito grande, ou seja, o coração da pessoa treinada é muito mais forte, ele consegue mandar mais sangue a cada batimento e, consequentemente, o débito cardíaco também aumenta. Uma ressalva aqui que é importante a gente destacar, o volume de ejeção, ele tende a aumentar continuamente também, até que a pessoa chegue próximo dos seus níveis de esforço máximo. Então, a gente observa aqui que aumentou para 70, para 115, para 130, porém, isso ocorre especificamente em pessoas que são bem treinadas, porque o coração tem condição de fazer isso. Nas pessoas que não são treinadas, nas pessoas que são sedentárias, quando ela atinge mais ou menos aí em torno de 60% do seu máximo de esforço, que corresponderia mais ou menos aqui nesse nível onde eu estou passando o mouse agora, em torno de 115, ela provavelmente ela não vai aumentar o volume de ejeção, mesmo que ela aumente a intensidade do exercício. E é justamente isso um dos fatores que limita e que diferencia o nível de condicionamento físico de uma pessoa treinada e uma pessoa não treinada quando se refere a essas três variáveis, certo? Então, esse era o nosso vídeo para a gente poder entender um pouquinho como é que o nosso corpo responde ao exercício nessas três variáveis. Claro que isso aqui são exemplos fictícios, são situações muito próximas da realidade, mas eu criei esses valores, que é o que acontece na maioria das pessoas, tá? Cada pessoa vai ter o seu número, cada pessoa vai ter o seu valor, vocês com certeza conhecem pessoas que têm frequência cardíaca menor que isso, ou maior que isso, mas aqui foi só para a gente poder entender essa relação que existe entre frequência cardíaca, volume de ejeção e débito cardíaco. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí por terem assistido. Espero que vocês tenham compreendido sobre o assunto. Fiquem à vontade para mandar algum comentário, alguma pergunta aqui para mim. E se gostaram, fique à vontade também para compartilhar, para marcar seus amigos. Siga aí o nosso Instagram, @Fisiologia do Exercício. Também tem o meu @Luciano Daniel Prof, que eu também compartilho algumas coisas. E muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Valeu, abraço.